A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a mensagem da salvação. É muito importante termos essa perspectiva sobre a Bíblia também. Ela tem uma mensagem da salvação. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Por favor, deixa teu comentário também, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico, discipulado para novos convertidos. Tem muita coisa boa aqui no canal. Tu acha todas as nossas classes na descrição desse vídeo. É só você clicar, navegar e ficar à vontade para a glória de Deus, tá? E claro, se você conhece alguém das classes dos adultos e dos jovens, indica o nosso trabalho, indica o nosso material também. É claro que eles vão conhecer o nosso site Facilita EBD, que tem o objetivo de edificar esse ministério em Jesus. Mas vamos deixar de conversa e vamos então para a lição de número 7, para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o tema a mensagem da salvação. Para você, professor da Escola Bíblica, iniciar bem, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 9. Também apresento o que a Bíblia diz, que está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Lê esse texto com os teus alunos. E eu espero que Deus te use na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a relevância da Bíblia. Você precisa ter isso em mente. É claro que a CPAD está trazendo para a gente uma nova perspectiva, um novo currículo, uma nova grade. É por isso que a lição está diferente. Tem um conteúdo maior, sim, para edificar você como professor e você como professor também ter a sabedoria de Deus em passar isso adiante para os pré-adolescentes. Um detalhe importante que você precisa entender é que a Bíblia ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da Bíblia? A Bíblia narra para a gente a história da salvação. A Bíblia aponta para o plano de Deus. Nós já estudamos aqui sobre as divisões bíblicas, sobre as traduções, sobre a relevância que a Bíblia tem, mas quando nós entramos na Bíblia e mergulhamos na palavra, nós descobrimos que a Bíblia apresenta então esse plano da salvação. O plano da salvação que foi estabelecido antes da criação do mundo. Isso está registrado lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Você pode ler esse texto. Deus ele nos amou primeiro. Esse plano da salvação que revela também o amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Você pode pedir ao teu adolescente aí para ler esse texto com você, compassadamente, escutando ele, caminhando com eles em Jesus. É claro que quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a palavra de Deus ela é inspirada. E essa inspiração bíblica traz para a gente essa edificação em Cristo. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a respeito da queda, do nosso pecado, nós conhecemos também a respeito do plano de Deus que veio para nos restaurar, e nós conhecemos a respeito desse amor de Deus. É claro que a mensagem da Bíblia não apresenta um Deus castigador, não existe isso. A Bíblia apresenta um Deus amoroso, um Deus que é justiça, um Deus que age em fidelidade para com o seu povo, que nos ama e que deseja nos restaurar também. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a queda começou no Éden. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você que essa palavra queda não existe na Bíblia, ou seja, esse termo queda é uma referência teológica, tá? É uma referência teológica ao primeiro pecado do homem. Esse primeiro pecado que tirou o homem do estado de perfeição agora para trazer ele para a condição pecadora. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 31, está escrito, é importante você ler isso aqui, que tudo que Deus fez é bom. Deus não criou o pecado. O pecado tem a sua origem, claro,
entre os anjos pela desobediência de Satanás em querer ser maior do que o Senhor, em colocar o seu trono acima do de Deus. Ele é expulso do céu, rejeitado por causa do seu pecado, e agindo em pecado, então, ele conduz o primeiro casal através da tentação para desobedecer a Deus. Ele é conhecido na Bíblia como o acusador. E esse pecado que é realizado então pelo primeiro casal faz uma separação tremenda da presença de Deus. Primeiro, quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados em estado de perfeição. Deus nos criou perfeito, criou você perfeito. Isso é o que a Bíblia diz para a gente. Somos perfeitos em Deus em forma de criação. Mas por conta do pecado, a queda, esse primeiro pecado afetou então essa condição, afetou a nossa santidade. Nós perdemos o brilho da santidade e nos afastamos então da presença de Deus. Nos afastando então da presença de Deus, infelizmente, perdemos essa comunhão com o Senhor e foi criado um grande abismo entre nós e Deus. Esse abismo causa então separação. Esse abismo é o pecado. Essa separação nos leva para longe de Deus, porque Deus é santo e Ele não se contamina com o pecado, Ele não criou o pecado, mas mesmo Deus, sabendo de tudo isso, que o homem iria pecar, haveria essa separação, Deus então planejou a salvação, e isso você pode explicar para o teu aluno, planejou a salvação através de Jesus, que se tornou uma ponte. A cruz se torna a ponte, e essa cruz de Cristo, o Cristo da cruz, nos leva agora para Deus. E como nós podemos passar por essa cruz, por essa ponte? Através do arrependimento em Jesus. Quando você lê na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15 a seguir, Deus já estava apresentando o seu plano que foi realizado desde a eternidade, apontando para Jesus, ele que é a semente da mulher. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a separação de Deus é fruto das nossas escolhas. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com o livre-arbítrio. Nós, pentecostais, acreditamos no livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz parte dessa doutrina e esse entendimento que nós acreditamos que Deus não nos fez como máquinas. Deus não nos fez como seres sem escolhas, mas Ele nos dotou da escolha. Ele nos deu essa condição de servir a Ele por querer estar com Ele, por amar a Jesus. É claro que com esse poder da escolha, o primeiro casal então realiza a escolha errada. E o pecado afeta hoje a nossa maneira também de escolhermos, a nossa maneira também de tomarmos as nossas decisões. Se for por vontade pessoal e própria, nós nunca vamos escolher a Deus. Mas aqui entra também o plano de Deus. Vamos compreender isso, é legal. Deus, então, por graça, sabendo disso, já planejou a salvação em Jesus. Demonstrou o seu amor através de Jesus. A graça é o favor imerecido de Deus e a manutenção da obra criada. É a salvação sem que mereçamos. Nós, por nossas escolhas e por nossos pecados, somos conduzidos então à morte, porque o salário do pecado é morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. As nossas más escolhas nos levam então para distante de Deus. Mas Deus, em amor, para nos livrar dessa morte, envia Jesus. Envia o Cristo para morrer no nosso lugar, saciando então a justiça de Deus. E Cristo agora é o farol, Cristo agora é a luz, e Cristo agora aponta para Deus. E através da obra do Espírito Santo, o Espírito Santo vai pavimentando o caminho. Nós estamos realizando as nossas más escolhas, as nossas más decisões, e o Espírito Santo vai nos mostrando, nos conduzindo, até termos um encontro com Cristo. Quando nós temos um encontro com Cristo, a decisão passa a ser atribuída mais uma vez ao nosso coração. E essa decisão de escolher a Cristo faz parte dessa salvação. Não é porque temos o poder de escolher, mas isso é graça de Deus. É livre-arbítrio também. Deus, em amor, permite então que você tome a decisão de servi-lo ou não.
E ele respeita isso. Isso é muito interessante à luz da Bíblia. A Bíblia faz questão de dizer, a partir de Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a condição pecadora que nos afasta do Senhor. O pecado nos leva então para essas concupiscências malignas, para esses desejos pecaminosos. Nos afasta de Deus em obediência, nos afasta de Deus nos levando para a mentira, nos afasta de Deus nos levando então para tudo aquilo que não presta, ou seja, para as trevas. Mas Jesus é a luz, Ele é a salvação, Jesus aponta para o caminho, somente o Cristo pode nos livrar dessa morte. Nós estávamos conduzidos para a morte. E a Bíblia traz essa mensagem de salvação. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico destaca o seguinte assunto, aqui no primeiro ponto. O salário do pecado é a morte. Quando o primeiro casal foi criado, eles foram criados de forma perfeita. De todas as árvores do jardim, de todos os frutos, eles poderiam experimentar. Mas, infelizmente, conduzidos pela tentação, por obra do inimigo das nossas almas, eles caíram em tentação e escolheram o fruto errado. Quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado é a morte. Essa morte está atribuída em morte física e morte também espiritual. Nós podemos ser livres, então, dessa condição a partir do momento em que nós aceitamos o Cristo. Somente através da salvação em Jesus estamos livres do pecado. Quando nós olhamos para as nossas decisões e os nossos caminhos sem Jesus, Provérbios capítulo 14, versículo 12, está escrito que as nossas decisões nos conduzem para caminhos tortuosos. Mas quando nos conduzimos então para o Cristo e para a vontade soberana de Deus, a salvação é demonstrada nesse amor de Deus. Deus nos ama sem que nós mereçamos. Deus te ama e ama o teu aluno sem que ele mereça, sem que você mereça. João 3,16. E nos chama agora para essa salvação em Jesus. Você foi chamado para essa salvação. O pecado te conduz para a derrota, mas a salvação te dá a vitória. Em Cristo você pode ser nova criatura. Romanos capítulo 8, versículo 1. Lê esse texto com os teus alunos. Já avançando, o segundo ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a promessa da redenção. Quando nós olhamos para a Bíblia em si, você descobre que a Bíblia inteira fala dessa promessa da redenção. Quando você pega livro por livro da Bíblia, você vai descobrir que Jesus está lá. Ele é apresentado desde a lei, o Pentateuco, através também dos profetas, também dos salmos, também dos evangelhos. Nós encontramos Jesus se revelando aqui, das cartas e da revelação. Quando você pega toda a Bíblia em si, você descobre que ela aponta para Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Por quê? Jesus é aquele que veio executar o plano do Pai, a promessa da redenção, a redenção de salvação. Nós não merecíamos, mas Jesus foi lá e pagou o preço no nosso lugar. Nada que tínhamos ou temos tem condição de comprar a salvação. O próprio Jesus, ensinando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele descreve que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Pobre por quê? Essa pobreza não é pobreza financeira, mas é uma pobreza de olhar para si, enxergar em si mesmo a condição de ser pobre e não ter condições de comprar a salvação, mas ela foi oferecida de graça por Jesus. Por isso é relevante nós entendermos que a Bíblia ela fala exatamente da salvação através do Cristo, e Jesus é o centro dessa salvação. Jesus é o único e a única pessoa que nos liga para Deus e nos leva agora para o estado de perfeição, sendo redimidos na sua presença, lavados com sangue. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: os profetas e os salmos anunciam o Messias. Quando você pega o Antigo Testamento, você pode pegar, por exemplo, os profetas maiores e menores. Você vai descobrir que todos os profetas falam de Jesus. Isaías mesmo. Se você for ler Isaías, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 9, gente, ele dá detalhes específicos sobre Jesus.
Você percebe também que os próprios profetas menores chegam a dizer onde Jesus nasceria, que seria em Belém. Os profetas anunciam que ele entraria em Jerusalém montado em um animal, o filho de uma jumenta. E isso é interessante que acontece no ministério de Jesus também. Ele veio para levar sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. Salmo 22, por exemplo, você encontra o Salmo 22, uma mensagem de lamento, a mesma mensagem que Cristo profere na cruz do Calvário. Você percebe que todos os textos históricos demonstram que ele é o Emanuel. Está escrito em Isaías 7,14 que ele é o Emanuel, o Messias. O próprio Miqueias, capítulo 5, destaca que ele será o rei de Israel. Então há profecias específicas sobre Jesus. Ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Então quando tu lê na Bíblia, por isso que a gente está estudando a Bíblia, você vai encontrar Jesus estando presente, se revelando a nós. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: símbolos e tipos na Bíblia. Quando nós olhamos para Cristo no Antigo Testamento, nós descobrimos que o Antigo Testamento revela Jesus não somente nas profecias, mas há linguagens que nós chamamos de tipologias que apresentam Jesus. Por exemplo, José da Bíblia, esse personagem José, ele é rejeitado pelos seus irmãos, ele é vendido pelos seus irmãos, é o exemplo do Cristo, ele é rejeitado por Israel, ele é vendido. Você olha, por exemplo, para Isaac. Isaac ele é oferecido no altar em sacrifício a Deus. Jesus é oferecido na cruz em sacrifício a Deus. Você olha para a Bíblia e você vai encontrar Abraão sendo o pai da fé, Jesus sendo esse símbolo de fé nas Escrituras. Você olha para a Bíblia e você percebe também esse Deus se revelando a nós, se revelando de forma profunda, relevante e edificando as pessoas. Aqui nós vamos encontrar no Antigo Testamento essa linguagem de tipologia, Deus falando. Por exemplo, quando Deus apareceu e se revelou para Abraão, você percebe que ele se revela para Abraão, lá no capítulo 17, de forma sobrenatural, e Abraão entende que ele é Deus. É Jesus que está lá. Jesus se revela de uma forma espetacular também para Josué, para Moisés, lá na sarça ardente. Aqui nós encontramos exatamente essas tipologias, figuras do Cristo do Antigo Testamento. Ele já estava lá, então ele é o Senhor. O próprio João diz, lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí tem outro detalhe, quando você pega o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz, olha, de muitas maneiras Deus se revelou por intermédio dos profetas, e nesses últimos dias se revelou através do Cristo. Pega isso aí e deixa Deus te usar. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A redenção realizada. Esse é o terceiro ponto. Quando você olha agora para o Novo Testamento, você descobre que o Novo Testamento está organizado em 5 grupos que também revela Jesus. O primeiro grupo é conhecido como os Evangelhos. O segundo, livro histórico, que é Atos. Depois nós encontramos agora as cartas paulinas, as epístolas gerais e, por último, Revelação, que é Apocalipse. Todos esses textos revelam o Cristo, a redenção de Jesus. E o Novo Testamento é a apresentação do Cristo encarnado. Você pode ler, por exemplo, João capítulo 1, versículo 14 com os teus alunos, para demonstrar que Jesus agora se fez carne e habitou entre nós. E ele se revela de forma gloriosa também. O primeiro subtópico do terceiro ponto descreve para a gente nos evangelhos. Nós temos aí 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelho revela Jesus em uma perspectiva espetacular. Por exemplo, o evangelho de Mateus vai apresentar Jesus como o rei, como o Senhor, o rei da glória. Jesus é apresentado como o rei prometido, o Messias. Jesus é rei em Mateus. O Marcos vai apresentar Jesus como servo de Deus, aquele que veio para obedecer o plano do Pai. Cristo é o servo, aquele que realiza milagres, a vontade de Deus. O Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem, como filho de Deus, que veio para cumprir o plano do Pai. E o João vai apresentar Jesus como Deus, o Todo-Poderoso, que se revela em glória em nosso meio. Não é à toa que João apresenta 7 milagres espetaculares que nós só encontramos no evangelho dele. E a gente percebe essa revelação em glória
cumprindo então todas as profecias do Antigo Testamento agora presentes no Evangelho em Jesus, finalizando em Atos dos Apóstolos e nas cartas. Em Atos nós encontramos Jesus agindo agora no meio da sua igreja. Atos foi escrito por Lucas e tem o objetivo de narrar agora os fatos que aconteceram através dos discípulos. E quem é que se revela agora em Atos? O Espírito Santo, gente. Não é à toa que Atos, originalmente falando, era para ser chamado de Atos do Espírito Santo, mas os pais da igreja, organizando o cânon, decidiram então colocar Atos dos Apóstolos. Essa igreja que age, essa igreja que está agindo agora pela ordenança de Jesus. As cartas também vão apresentar o Cristo de forma sobrenatural. Vou destacar duas cartas aqui. Efésios, por exemplo, apresenta a igreja como o corpo de Cristo. E Colossenses apresenta o Cristo como cabeça da igreja, aquele que guia a igreja. Em Apocalipse, você vai descobrir muito bem revelações fantásticas sobre Jesus. E por isso eu quero destacar para você agora o terceiro subtópico que destaca o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, Jesus é apresentado como o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, o Alfa, o princípio, o fim, o Alfa e o Ômega, o Deus dos exércitos, aquele que tem todo o poder na palma da sua mão. Ele é apresentado como o leão da tribo de Judá, como o Cordeiro de Deus. Ele é apresentado como aquele que tem todo o controle na sua mão. Revelar Jesus na Bíblia é fantástico. E que Deus em Cristo use você. É por isso que Apocalipse traz essa ideia de revelação. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, tá? Se eu te ajudei, deixa teu comentário importante demais pra gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá no Insta também. Olha, eu vou ficar feliz se você conhecer o nosso Ministério Pastoral também, tá? Ah, se você tá afastado, quer voltar para Jesus, olha, coloca o teu comentário, eu quero voltar para Jesus. Você também pode escanear aí esse leitor de QR Code com o teu celular e a gente vai orar por você. E eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que podem te ajudar a crescer em Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você alguns textos que vão edificar você. Jesus e os Evangelhos, essa perspectiva é muito legal, você estuda cada evangelho a partir desse texto da editora Vida Nova, muito bom e vale a pena para você crescer em Cristo. Também quero apresentar para você o texto A História de Israel no Antigo Testamento. Esse material de Samuel Schutz vale muito a pena você ter em mãos, você que gosta de estudar a Bíblia. E Introdução ao Novo Testamento, do Don Carson, Douglas Moo e o Léo Morris, da editora Vida Nova, gente. Pode edificar muito você, tá? Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o tema o que os profetas disseram. Vamos mergulhar nos profetas do Antigo Testamento, tá? Não perde a aula que vem, não. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.